Toda lascívia é um hábito depravado que continuamente inclina o coração para o mal. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, temos uma descrição de um coração no qual o pecado não foi mortificado. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em todo homem não convertido, há um coração que não foi mortificado e que está cheio de uma variedade de desejos ímpios, e cada um desses desejos está continuamente clamando por satisfação. Concentrar-nos-emos apenas na mortificação de um desses desejos. Este desejo, pense no pecado que mais lhe atrai. É uma disposição forte, habitual e profundamente enraizada, que inclina a vontade e os sentimentos para certo pecado em particular. Uma das grandes evidências de tal desejo mau é a tendência para se pensar nas diversas maneiras de gratificá-lo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Este hábito pecaminoso, ou seja, a lascívia ou desejo mau, opera violentamente, fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E buscam tornar a pessoa um prisioneiro da lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 23. Ora, a primeira coisa que a mortificação efetua é o enfraquecimento deste desejo mau, de modo que se torna cada vez menos violento nos seus esforços para provocar e seduzir a pecar. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. A esta altura, é preciso que se faça uma advertência. Todos os desejos maus têm o poder de seduzir e provocar alguém a pecar. Porém, parece que não têm todos eles o mesmo poder. Há pelo menos duas razões pelas quais alguns desejos maus parecem ser muito mais fortes do que outros. Um desejo mau pode ser mais forte do que o outro na mesma pessoa e também mais forte do que o desejo em uma outra pessoa. Há muitas maneiras pelas quais este poder e vida extra são dados, mas especialmente isso ocorre por meio da tentação. A ação violenta de alguns desejos maus é mais óbvia do que de outros. Paulo sublinha uma diferença entre impureza e todos os outros pecados. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Isso significa que pecados dessa natureza são mais facilmente discerníveis do que outros. Contudo, uma pessoa com um amor desordenado pelo mundo pode estar debaixo do poder desse desejo mau, embora esse poder não seja tão óbvio, tanto quanto o outro homem que é cativado por um desejo mau ou por uma imoralidade sexual. A primeira coisa, então, que a mortificação efetua é um enfraquecimento gradual dos atos violentos do desejo mau, de modo que seu poder para impelir, despertar, perturbar e deixar a alma perplexa seja diminuído. Isso é chamado de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Esta linguagem é muito gráfica, como se pode ver na seguinte ilustração. Pense num homem pregado numa cruz. A princípio, o homem se esforçará, lutará e clamará com grande intensidade e poder. Depois de certo tempo, à medida que vai perdendo sangue, seus esforços se tornam fracos e seus gritos baixos e roucos. Da mesma maneira, quando um homem se propõe a cumprir seu dever de mortificar o pecado, há uma luta violenta. Todavia, à medida em que a força e a energia do desejo mau se esvai, seus esforços e gritos diminuem. A mortificação radical e inicial do pecado é descrita em Romanos capítulo 6, e especialmente no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para qual propósito?
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Sem esta mortificação inicial e radical, realizada mediante união com Jesus Cristo, como descrito em Romanos capítulo 6, uma pessoa não pode fazer progresso na mortificação de um único desejo mau. Uma pessoa pode dar pauladas no mau fruto de uma árvore má até ficar esgotada. Porém, enquanto a raiz permanecer forte e vigorosa, nenhum grau de espancamento impedirá que a raiz produza mais frutos maus. Esta é a tolice que muitas pessoas praticam quando se dispõem com todo fervor a quebrar o poder de qualquer pecado em particular, sem realmente atacar e ferir a raiz do pecado, como acontece quando um cristão é unido a Jesus Cristo. Uma contenda e uma luta constante contra o pecado. Quando o pecado é forte e vigoroso, a alma não consegue fazer grande progresso espiritual, a não ser que constantemente lutemos contra o pecado. Ele crescerá forte e vigorosamente, e nosso progresso espiritual será constantemente impedido. Há 3 coisas importantes no contendermos com o pecado. São as seguintes: A. Precisamos conhecer nosso inimigo e estar determinados a destruí-lo por todos os meios possíveis. Temos que lembrar que estamos num conflito acirrado e árduo, um conflito que tem sérias consequências. Precisamos estar alertas, conhecendo cada um a chaga do seu coração. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38. Precisamos guardar-nos de pensar levianamente nessa chaga e de se lamentar que muitos tenham tão pouco conhecimento do grande inimigo que levam com eles nos seus corações. Isso os torna dispostos a se justificarem e a ficarem impacientes com qualquer reprovação ou admoestação, não se apercebendo de que estão correndo perigo. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 10. B. Precisamos nos esforçar para aprender os modos de agir do nosso inimigo, suas estratégias e os métodos de combate que ele emprega, as vantagens que ele procura obter e até mesmo detectar as ocasiões quando seu ataque é bem mais sucedido. Quanto mais soubermos essas coisas, melhor estaremos preparados para lutar e contender com o pecado. Por exemplo, se observarmos que o inimigo repetidamente se aproveita de nós e leva vantagem em determinada situação, então procuraremos evitar essa situação. Precisamos buscar a sabedoria do Espírito contra as ciladas do pecado que habita em nós, para que possamos rapidamente discernir as sutilezas do nosso inimigo e frustrar seus planos maus contra nós. C. Precisamos empenhar-nos diariamente para utilizar todos os meios que Deus ordenou para ferir e destruir o nosso inimigo. Jamais devemos permitir que sejamos conduzidos a uma falsa segurança, pensando que nossos desejos pecaminosos já estão mortos devido estarem quietos. Em vez disso, precisamos aplicar-lhes novos golpes e surras todos os dias. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Sucesso na nossa oposição e no nosso conflito com o pecado que habita em nós. Quando há frequente sucesso contra qualquer desejo mau, isso é uma outra evidência da mortificação do pecado. Por sucesso, queremos significar uma vitória sobre ele, acompanhada de intenção de dar sequência a essa vitória e atacar novamente. Por exemplo, quando o coração detecta as ações do pecado que habita em nós, procurando nos seduzir, nos atiçar, influenciar nossas imaginações, etc., ele imediatamente ataca o pecado, o expõe à lei de Deus e ao amor de Cristo. Ele o condena e o executa. Quando uma pessoa experimenta tal sucesso e sabe que a raiz do desejo mau foi, na verdade, enfraquecida e que sua atividade foi contida, de modo que não pode mais impedi-lo de cumprir seu dever ou interromper sua paz como acontecia antes, então o pecado foi, em considerável medida,
mortificado. Este enfraquecimento da raiz do desejo mau é realizado principalmente pela implantação, continuidade e cultivo constante da vida espiritual da graça, que se coloca em oposição direta ao desejo mau e lhe é destruidora. Desse modo, pela implantação e pelo crescimento da humildade, o orgulho será enfraquecido. Da mesma maneira, a paciência tratará da paixão. A pureza da mente e da consciência cuidará da impureza. A mente celestial porá fim ao amor deste mundo, e assim por diante. Amém.